Olá, pessoas desconstruídas. Quem vos fala é o professor Guilherme. E o veneno antimonotonia de hoje é sobre um dos maiores assassinos do século XX, o ditador fascista italiano Benito Amilcare Andrea Mussolini. Antes de começarmos a falar da vida alheia, não é verdade? Precisamos entender que os nossos valores são uma construção social. E essa construção se dá desde o momento em que nascemos. Assim, valores como, por exemplo, religião, ideologia, nos são ensinados desde crianças por nossos pais ou pelos adultos responsáveis mais diretamente pela nossa criação. Por isso, é extremamente comum que a nossa religião, assim como a nossa ideologia política, pelo menos até a nossa adolescência, mais ou menos, sejam as mesmas que as dos nossos pais. Mais tarde, lá pela nossa adolescência, juventude, quando já conseguimos, digamos, enxergar o mundo com nossos próprios olhos, quando conseguimos reconstruir os nossos valores a partir de outras interações sociais e nossa própria experiência de vida, podemos optar por uma outra religião, optar por uma outra ideologia política. Isso não foi diferente com Benito Mussolini, pelo menos em relação ao seu pai, Alessandro Mussolini. A sociedade italiana, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, foi ela a responsável por gerar o ovo da serpente do fascismo. O clima de ódio e a enorme intolerância entre boa parte de seus cidadãos, unido às crises econômica e política, fez com que um ex-socialista criasse e se tornasse o principal líder da ideologia de extrema direita, o fascismo europeu, responsável pelas maiores atrocidades do século passado. Ideologia esta que, infelizmente, não ficou lá atrás no passado e permanece influenciando ainda hoje muita gente por aí. Não é verdade? É por isso que, antes de falarmos sobre a vida um tanto contraditória de Benito, precisamos falar sobre seus pais, Alessandro Mussolini e Rosa Maltoni. A vida do jovem Alessandro, politicamente, foi bastante intensa. Já em 1873, com 19 anos de idade, ele ingressa num grupo revolucionário socialista que surgiu na Itália logo após a unificação política do país, que se deu em 1870. Nesse grupo, Alessandro se torna um revolucionário bem ativo, organizando protestos e manifestações pelo país, sendo inclusive considerado bastante violento pelos próprios companheiros de militância. Como a Itália havia se unificado há apenas 3 anos, militantes políticos radicais representavam um enorme perigo à ordem republicana instaurada no país. E isso trouxe enormes problemas a ele, que chegou a ser preso não uma, duas, 3 vezes, mas dezenas de vezes. Em uma dessas prisões, o governo italiano permitiu que Alessandro saísse temporariamente para se casar com sua noiva, Rosa Maltoni. Não vou entrar em detalhes sobre a sua lua de mel, não é? No entanto, meses depois, especificamente no dia 29 de julho de 1883, nascia na cidade italiana de Predappio o filho primogênito do casal, Benito Amilcare Andrea Mussolini.
Todo seu nome, inclusive, foi uma homenagem de seu pai a socialistas que ele admirava. Vai vendo. Benito foi uma referência ao líder da Revolução Mexicana, Benito Juárez, enquanto que Amílcar e Andrea eram os nomes de socialistas italianos admirados por Alessandro. O bambino Benito cresceu muito próximo a seu pai, passando boa parte de sua infância na oficina de Alessandro e assim aprendendo a profissão de ferreiro, algo que na verdade ele nunca usou, diga-se de passagem. Na verdade, o que ele mais aprendeu com seu pai foi sobre política e, claro, socialismo. Foi com ele, por exemplo, que Benito teve contato com ideias nacionalistas pela primeira vez. Apesar de socialismo e nacionalismo nunca combinarem, a Itália era um caso à parte. Como territórios italianos ainda estavam sendo controlados pelo Império Austro-Húngaro, ideias nacionalistas serviam como uma espécie de unidade política e ideológica dos italianos contra o domínio de um império estrangeiro. Assim, nacionalismo e socialismo naquele momento na Itália combinavam, sim. Por falar em contradições, enquanto seu pai era um revolucionário socialista, sua mãe, Rosa Maltoni, era, além de professora numa pequena escola de ensino básico, uma católica bastante fervorosa. Fato este que vai, digamos, aborrecer bastante seu filho, que constantemente se recusava a ir às missas e a participar das atividades da igreja. Além dessa aversão precoce à igreja, o pequeno Benito tinha também enormes dificuldades para se adequar e se adaptar às inúmeras escolas que ele foi obrigado a frequentar ao longo de sua vida. Qual foi então a solução encontrada por seus pais? Enviá-lo a um internato. Quem sabe lá ele tomaria jeito. Jeito e gosto pelos estudos, não é verdade? Só que não. Não precisava muito para que Benito se irritasse e entrasse numa briga com seus colegas, ou até mesmo enfrentasse seus professores. A gota da água foi quando, aos 10 anos de idade, ele entrou numa briga com um colega de escola usando uma faca contra ele. Isso mesmo, o ainda pequeno Benito Mussolini tentou esfaquear um colega de escola. Resultado, ele foi expulso do internato e só conseguiu outra escola para continuar e terminar seus estudos graças ao esforço de sua mãe, que implorou de escola em escola uma vaga para seu filho um tanto rebelde, digamos. Por mais irônico e novamente contraditório que seja, Benito conseguiu concluir o ensino básico, ingressando logo depois, vejam só, num curso para se tornar professor. O aluno que odiava a escola, o aluno que odiava os seus educadores, resolve se tornar professor. Isso mesmo, professor assim como sua mãe, mas sem deixar de lado seu grande interesse pela política como seu pai. Na época, para se tornar professor, não precisava tanto tempo de estudo. Assim, já aos 17 anos de idade, ele concluía seu curso para se tornar educador. Neste mesmo ano, o jovem Benito toma uma decisão bastante importante. Ele ingressa no Partido Socialista Italiano. Isso mesmo, Partido Socialista Italiano. E, assim como seu pai, organiza protestos e manifestações pelo país.
Neste mesmo ano, ele consegue emprego numa escola na cidade de Pieve Saliceto, primeira cidade a ser governada por um prefeito socialista na Itália. É o tal jeitinho italiano de se conseguir trabalho. No entanto, no ano seguinte, ao completar 18 anos de idade, Benito simplesmente larga o emprego e se manda da Itália rumo à Suíça. Por quê? Estaria Benito interessado nos chocolates suíços? Nos Alpes suíços? Nos queijos suíços? Nada disso. Benito simplesmente estava fugindo do serviço militar obrigatório. Isso mesmo, pessoas desconstruídas. O jovem que mais tarde será o principal líder do fascismo europeu não curtia muito o exército, a marinha, a aeronáutica. Na Suíça, Benito não consegue trabalhar como professor, tendo que se virar de emprego em emprego temporariamente, como pedreiro, padeiro, metalúrgico. No entanto, é no país vizinho que ele vai se dedicar, enfim, aos estudos. Melhora o seu francês, aprende a falar alemão e se dedica principalmente ao estudo da filosofia e das ciências políticas. O filósofo Nietzsche e o anarquista Bakunin serão suas principais paixões neste momento. Não demora muito para que ele troque o trabalho braçal por uma carreira como jornalista e colunista num jornal voltado justamente à classe operária suíça. Hoje, falarmos de jornais parece talvez um tanto estranho. No entanto, lá na época, era através deles que a informação, assim como as ideias políticas, circulavam na sociedade. Por isso, era comum a existência de inúmeros jornais e, inclusive, jornais voltados a grupos sociais específicos, como este em que Benito irá trabalhar. Parafraseando Mano Brown e os Racionais MCs, a ironia da vida é foda. Benito Mussolini vai trabalhar e ganhar a vida tentando convencer a classe operária suíça de que o socialismo é o caminho político para o país e para o continente europeu. Vai vendo. Entretanto, Benito não se contentava em ficar preso a uma redação de jornal. E assim como fazia na Itália, também participava de protestos e manifestações socialistas pela Suíça. Vai ser no ano de 1903, numa destas manifestações, ao tomar a palavra e defender protestos violentos do país, que ele é preso pelas autoridades policiais suíças. Obviamente ele é investigado, e assim que o governo do país descobre que ele havia fugido do serviço militar obrigatório, o deporta de volta ao seu país de origem. De volta à Itália como prisioneiro, ele consegue fugir da cadeia, falsificando seus documentos e retorna ao país vizinho. Fiquem tranquilos que ele não falsificou sua caderneta de vacinação. Na época não era exigido para conseguir, digamos, fugir do seu país, não é? Bom, no entanto, Benito Mussolini era, digamos, desprovido de inteligência. Na Suíça, ele volta a trabalhar no mesmo jornal. Volta a escrever seus artigos socialistas no mesmo jornal. Volta a assiná-los como Benito Mussolini. E assim
volta a ser preso novamente. E assim, mais uma vez, é deportado para a Itália. Dessa vez, Mussolini faz um acordo com o governo italiano, trocando a prisão pelo serviço militar obrigatório, servindo agora o exército como deveria ter feito antes, não é? Nos anos seguintes, ele vive na cidade de Tomezzo, trabalhando como professor e escrevendo artigos sobre socialismo e sua visão sobre a sociedade italiana em alguns dos jornais da cidade. Neste período, ele também traduz livros de política para o idioma italiano. Escreve seus próprios tratados políticos e vejam só, escreve até um romance chamado A Amante do Cardeal. A Amante do Cardeal. Confesso que eu não li esse livro, afinal, tenho coisas, digamos, mais interessantes, né, para ler. No entanto, só pelo título já podemos perceber sua grande oposição à Igreja Católica. O fundador mais tarde do Estado do Vaticano era, na verdade, ateu e tinha grande desprezo pelo catolicismo. Vai vendo. Chegamos agora ao ano de 1909 e Benito se muda para a cidade de Trento, agora para trabalhar na sede do Partido Socialista Italiano, o que já nos mostra sua grande importância dentro desse partido. É lá que ele irá conhecer sua primeira esposa, Ida Dauser. Com o início da Primeira Guerra Mundial, ele a engravida e logo em seguida se alista no exército, trocando, digamos, o casamento e a paternidade pelo fronte de batalha. Já já eu falo sobre o destino trágico e absurdo dela e de seu filho. Já já. Entretanto, já no início da guerra, Benito é expulso do Partido Socialista ao defender uma posição contrária à do partido. Enquanto os socialistas se opunham à participação italiana na guerra, Benito Mussolini defendia publicamente que o país entrasse nela. Uma briga intensa se instaurou no partido e ele foi desligado por indignidade política e moral, ao dizer, abre aspas, por favor, me expulsem. O tempo dirá quem estava certo e quem estava errado nesta questão formidável. Fecha aspas. A Itália entra na guerra e o tempo realmente mostrou quem estava certo e quem estava errado nesta tal questão formidável, não é mesmo? Sua participação no fronte de batalha foi curta. Já em 1917, ele é atingido por um morteiro que explode na sua frente e o deixa com mais de 40 perfurações e pedaços de metal por todo o corpo, o que acabou o deixando um bom tempo internado num hospital italiano. Foi lá, entretanto, que outra guerra começou, esta, digamos, mais pessoal. Ida Dauser, sua esposa, foi visitá-lo com seu filho. Lá eles se encontraram com uma tal Rachele Guide. Quem era Rachele Guide? A outra. Isso mesmo. Benito Mussolini era tão favorável à família que ele tinha logo duas. Não é? Enfim. A partir daí começou uma grande briga entre elas para saber quem era sua esposa legítima, o que foi decidido por ele apenas em 1922, após sua ascensão política ao poder. Benito resolve ficar com Rachele e Ida
enfurecida, ameaça denunciar a toda a nação italiana que o já líder fascista, tão defensor dos valores morais e tradicionais, abandonou a própria família, inclusive seu único filho até então. O que faz então Benito Mussolini? Manda sua primeira esposa, Ida Dauser, e seu próprio filho, Benito Albino Mussolini, para um sanatório, onde eles ficam internados até a morte. Isso mesmo. Ida Dauser morre em 1937 nesse sanatório e seu filho Benito também morre nesse sanatório em 1942. Benito Mussolini interna sua primeira esposa e seu primeiro filho no hospital sanatório até o resto de suas vidas. Bizarro. Mussolini teve alta hospitalar no dia 1º de agosto de 1917 e desde então já demonstra sua mudança política e ideológica da esquerda para a extrema direita. Ele funda o jornal Diário de Lutadores e Produtores, escrevendo artigos que iam de encontro ao sentimento de insatisfação política de boa parte dos italianos, propondo mudanças políticas pelas próprias mãos. Ao final da guerra, os combatentes não foram considerados heróis nacionais pelo governo como imaginavam que seria. A Itália foi traída pela Inglaterra e pela França, que não cumpriu o acordo de anexar a ela, a Itália, os territórios que prometeu. O país entrou numa crise econômica extrema, deixando, como toda crise econômica, os ricos mais ricos e os pobres ainda mais pobres. Em consequência de toda essa insatisfação política popular contra os, digamos, políticos tradicionais, Benito Mussolini funda, ainda em 1919, na cidade de Milão, uma organização chamada Fate Italiano de Combattimento. Fate Italiano de Combattimento, o embrião do que seria um pouquinho mais tarde o Partido Nacional Fascista. Benito Mussolini, através do seu jornal, foi muito habilidoso ao expressar a insatisfação popular e, a partir daí, criar um sentimento nacionalista que fosse capaz de unir boa parte da população italiana através de um discurso direto, fácil de ser compreendido e bastante forte contra os políticos italianos, sobretudo os comunistas e socialistas, e com enorme apelo à violência contra eles. Enquanto isso, a propaganda bolchevique sobre o sucesso de sua revolução lá na Rússia chegava na Itália, fazendo crescer o apoio de boa parte da população italiana aos socialistas e comunistas no país, sobretudo da classe operária, além de setores da própria classe média, fazendo com que os partidos políticos liberais, já desgastados desde o final da Primeira Guerra, perdessem espaço para os partidos de esquerda já a partir das eleições de 1919. Isso poderia ser um problema para os projetos políticos de poder de Mussolini, mas, mais uma vez, ele foi muito habilidoso ao utilizar isso ao seu próprio favor. O fascismo, sempre se lembrem disso, para se concretizar politicamente e alcançar o poder político, precisa, antes de mais nada, de um inimigo comum a ser combatido e de um sentimento nacional de medo a este inimigo.
Mussolini se utilizou da oposição ferrenha de boa parte da sociedade italiana, mais conservadora, aos políticos socialistas e comunistas, para ganhar o apoio da maioria dos italianos. Primeiro, lógico, dos proprietários de terras e dos empresários. Depois, dos liberais, inclusive da grande imprensa italiana, que via nele Benito Mussolini o único capaz de barrar o tal comunismo no país. Para vocês terem ideia, neste grupo miliciano de Mussolini, o Fátio italiano de combate, ele cometeu inúmeros atentados políticos contra sedes de partidos comunistas por toda a Itália. Destruiu impressoras, panfletos já confeccionados, além de atacarem militantes e queimarem algumas dessas sedes de partidos políticos, principalmente comunistas. No entanto, ao invés de acharem isso errado e, no mínimo, digamos, antidemocrático, boa parte da população italiana apoiou esses ataques violentos contra a esquerda do país. Se não bastasse isso, até mesmo a imprensa liberal do país, formadora de opinião, elogiou esses métodos violentos dos fascistas em seus jornais, acreditando que, após a extrema barrar a ameaça comunista no país, eles sairiam de cena e os liberais voltariam a ter predominância política no país. Não se esqueçam que estou falando da Itália pós Primeira Guerra Mundial e não do Brasil pós-golpe de 2016. Não, não vão se confundir, hein? Não é a mesma coisa, embora seja. Qual o resultado de todo este ódio naturalizado na sociedade italiana? Em 1921, o Fátio italiano de combatimento se torna oficialmente o Partido Nacional Fascista. Neste mesmo ano, o Partido Fascista, Nacional Fascista, que surge, que nasce com 80 mil filiados, alcança mais de 300 mil membros em alguns poucos meses, tornando-se rapidamente uma das principais forças políticas do país. Por mais contraditório e bizarro que possa ser, e é, Mussolini e os fascistas entram na política institucional de forma democrática. Democracia essa que, graças a eles, estava com seus dias contados. Em outubro de 1922, Mussolini e os militantes de seu partido, milícia conhecida como Camisas Negras, realizaram uma manifestação chamada Marcha sobre Roma, pressionando o rei Emanuel III a nomear Benito Mussolini como primeiro-ministro italiano. A pressão, unida a todo aquele sentimento anticomunista que falei há pouco, esse sentimento presente em uma boa parte da população italiana, deu certo. E no dia 30 de outubro deste ano, Benito Mussolini é empossado primeiro-ministro da Itália. O fascismo chega ao poder e assim as ideias fascistas tornam-se políticas de Estado. Já no início, toda a violência e toda a perseguição antes vista contra os socialistas, contra os comunistas, pela milícia fascista, é agora praticada oficialmente pelo Estado italiano. Seus crimes tornam-se legitimados e institucionalizados. Inicialmente contra os militantes e partidos de esquerda, e rapidamente contra toda a oposição italiana. Seu argumento era de que o Estado italiano, para ser forte,
precisava acabar com suas divisões políticas e ideológicas, já que, segundo Mussolini, essas divisões causavam fraqueza à nação e fraqueza à união nacional. O líder fascista conseguiu convencer boa parte da população italiana de que a crise política e econômica que o país vivia era culpa não dele, mas de toda essa divisão política e ideológica, e que somente a violência contra os opositores e o culto a um líder seria a solução para a Itália forte. Apenas 3 anos depois, em 1925, Mussolini dá um golpe de Estado, destitui o rei e se autodeclara ditador da Itália. Agora, os ideais fascistas para o tal progresso da sociedade italiana já podem ser todos impostos à força pelo Duce. Entre eles, ultranacionalismo, totalitarismo de direita, corporativismo, militarismo, obsessão com a segurança nacional, desprezo pelos direitos humanos, racismo institucional, anti-intelectualismo, idealização do passado, desprezo pela arte, desprezo pelos artistas, violência generalizada, política armamentista, apologia religiosa, defesa da moralidade cristã, anticomunismo, ataque à imprensa, controle da mídia, censura, culto da personalidade do líder, entre outros. Com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a consequente crise econômica dos países capitalistas, o socialismo se torna uma opção ainda mais viável para a classe operária e parte da classe média de vários países europeus e até latino-americanos. Com isso, o fascismo de Benito Mussolini, assim como havia ocorrido na Itália antes, se torna a solução política da elite econômica de inúmeras nações, tornando-se política de Estado em países como Espanha, Portugal e Alemanha, entre outros. Até mesmo o Brasil teve um partido fascista para chamar de seu. O Partido Integralista Brasileiro e seus camisas verdes se inspiravam claramente no principal ícone do fascismo mundial, Benito Mussolini e seus camisas negras. Plínio Salgado, líder dos integralistas, inclusive se encontra pessoalmente com Benito Mussolini lá na Itália em 1930. Com a Segunda Guerra Mundial já se aproximando, Mussolini invade a Etiópia, na África, em 1936, tendo a Alemanha de Hitler como sua principal parceira. Os nazistas deram todo o suporte econômico e armamentista que Mussolini precisava, tornando a Itália totalmente dependente da Alemanha. Com as tensões crescendo na Europa, Benito Mussolini e Adolf Hitler assinam o chamado Pacto de Aço, afirmando que as duas nações estariam juntas em caso de uma possível guerra. Guerra esta que eclodiu em 1939, fazendo com que, enquanto os nazistas lutassem lá no fronte europeu, os fascistas italianos atacassem os britânicos no norte da África. No entanto, as inúmeras derrotas e o fracasso militar da Itália ao longo da Segunda Guerra Mundial, unida a toda essa dependência da Itália em relação à Alemanha nazista, fez com que Mussolini perdesse cada vez mais o apoio que tinha.
inclusive até mesmo entre os próprios fascistas italianos, que já o viam como uma farsa, já o viam como alguém que não conseguia cumprir o que prometia. O ápice desse sentimento se deu em 1943, quando os aliados conseguem invadir a Itália. Qual a consequência disso para Mussolini? O próprio Partido Nacional Fascista decide romper com ele e o entrega aos seus inimigos. No entanto, Mussolini, preso pela Inglaterra, consegue se contactar com Hitler, que organiza uma expedição para resgatá-lo de dentro da prisão. Assim, por um breve período, a Itália foi dividida em duas partes, em duas áreas. Uma delas ocupada por tropas aliadas e a outra ainda governada por Mussolini. No entanto, sob a tutela total de Adolf Hitler. Com a queda de Hitler em 1939, este pequeno estado governado pelo Duce desmorona. Mussolini tenta fugir, mas é identificado pela própria população italiana. Ele e sua amante, Claretta Petazzi, filha do médico particular do Papa Pio XI, são linchados e assassinados a tiros no dia 28 de abril de 1945 em Milão. Seus corpos são pendurados de cabeça para baixo e expostos em uma praça pública da cidade de Milão, para lá serem cuspidos, apedrejados, chutados, xingados e assim por diante. Dessa forma, chega ao fim a vida do principal líder do fascismo italiano, morto e humilhado pelas mesmas pessoas que o colocaram lá no poder longínquos 23 anos atrás. No entanto, seu legado, infelizmente, ainda permanece vivo, exigindo de cada um de nós, democratas, uma eterna vigilância contra qualquer projeto que seja autoritário, qualquer projeto que seja antidemocrático para se chegar ao poder. Concluindo e parafraseando Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Muito obrigado a cada um de vocês, pessoas desconstruídas, e até o próximo Veneno Antimotonia. Fui!